Olá, SG Talkers! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso episódio de estreia. Hoje a gente está começando o lançamento do nosso SG Talks com a nossa queridíssima convidada, Nina Matos, diretora jurídica da Natura. Querida amiga, muito prazer te receber aqui. Que bom que você está aqui, Nina. Fica à vontade, palavras iniciais. Não, eu só queria agradecer, né? Porque eu vim aqui para conversar com um amigo, né? Foi isso que me prometeram, pelo menos. Eu vim aqui para a gente trocar ideia e queria te parabenizar pelo canal, assim, porque a quantidade de gente super competente, super bacana que veio aqui antes me coloca numa situação mais Sarrafa difícil. subiu. Opa, com certeza. Obrigado, Nina. Você veio de longe, veio de São Paulo. Você é carioca. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até esse ponto profissional seu, na Natura, mas contando ali histórias de quando você era, talvez, estagiário, histórias de quando você tinha que ir para o fórum, enfim, como é que foi esse crescimento da Nina até chegar hoje numa posição de liderança, uma mulher que chegou numa posição de liderança numa empresa de capital aberto, uma das maiores empresas de capital aberto. Então, primeiro eu vou ter que te corrigir, porque eu não sou, apesar desse sotaque, que eu não sou carioca, eu sou gaúcha. Verdade. Eu vim pra cá há muitos anos atrás, a gente veio porque eu tenho uma irmã deficiente auditiva e na época a gente tinha pouco recurso na cidade que a gente morava para que ela pudesse se desenvolver, então a gente veio pro Rio em busca de mais recursos para ela e isso me conectou muito com as causas aí de diversidade e inclusão, que inclusive você sabe disso, né? A gente já tive a oportunidade de conversar com você, Abessa, sobre isso. Então, isso talvez seja o meu ponto de conexão. E aí, estudei aqui o FRJ, FGV e trabalhei sempre em mercado regulado, praticamente uma grande parte da minha carreira. Então, trabalhei em Light, trabalhei em Oi. E em São Paulo eu tive a oportunidade aí de entrar na Avon inicialmente, depois ir para a Natura, que eu tô na Natura tem quase 6 anos aí, e tendo essa super oportunidade aí de viver o ISG todo dia, né, e que é outro ponto de conexão aqui que a gente acabou tendo também, né. Muito bom. Você falou, né, em propósito. Eu acho que hoje, essa nova geração, mais até do que a nossa geração, tem buscado, né, trabalhar em lugares que proporcionam, né, essa afinidade com um propósito que essa nova geração busca. Poucas empresas hoje podem ou estão aptas a fornecer esse propósito, né? Como a Natura hoje como ela tem uma comunicação muito forte do propósito dela. Sim. Né? Você percebe isso na sua acho que tem algumas questões aqui que a gente pode trabalhar em cima da questão do propósito, né? Hoje você numa posição de liderança, você percebe nos seus liderados essa necessidade de estar trabalhando ali no dia a dia com um propósito, numa empresa que dá esse propósito, ou é só uma questão de material mesmo, de retorno financeiro? Essa é uma primeira questão. Segunda questão, você percebe isso internamente na Natura? Porque a gente de fora, a gente vê, você sabe mais do que ninguém, eu já te falei isso, eu sou uma pessoa muito enviesada, eu gosto muito do trabalho que a Natura vem fazendo ao longo dos anos em gerar valor para os seus stakeholders, né? Então, eu enxergo hoje o ESG como uma agenda, além de uma agenda de riscos, onde você vai diminuir a exposição de riscos não financeiros, é uma agenda onde a empresa, sim, gera valor, né, para os seus stakeholders. Sem dúvida. Então, é uma agenda de propósito corporativa, né? Então, você enxerga isso corporativamente na Natura, na Avon, por onde você passou, ou em todas essas empresas que você mencionou, há uma diferença que você perceptível? Sim, respondendo objetivamente as tuas duas perguntas, mas indo para a parte da liderança, né? Eu vou te responder primeiro como liderada, e eu não tenho dúvida que a questão do propósito, ela está muito
não é só a porta de entrada. Eu acho que, sim, tem uma busca hoje em dia pelos profissionais mais jovens de uma empresa que eles possam aliar a questão. Óbvio que não adianta só o propósito, né? Você tem que ter uma oportunidade de carreira bacana, uma remuneração bacana também, mas a questão do propósito, ela é aquela coisa que te faz admirar a empresa e querer ir para essa empresa e te atrai para aquela empresa, mas também em muitos momentos, se a vida profissional não é, né, um mar de rosas, ela te traz de novo assim, poxa, mas olha só, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu tenho oportunidade, olha como eu estou transformando. Então, eu acho que não só da perspectiva de a empresa tem um propósito legal, estou conectada a esse propósito da empresa, mas permite também exercer essa sua cidadania corporativa como pessoa física. Vou te dizer, por exemplo, que super me conectou, e aí também relacionado à questão da causa, eu sou uma ativista da causa do deficiente, né? E eu tenho a oportunidade de ser mentora do Grupo Eficientes, que é um grupo de afinidade de pessoas com deficiências, diversas deficiências. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que em muitos momentos você está, né, num momento mais difícil e aquilo te conecta, te liga e te faz querer ficar naquela empresa, eu não tenho dúvida. Então, acho que é uma questão de atração e é uma questão de manutenção também. Eu tenho a oportunidade de fazer o meu voluntariado dentro da Natura. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que, assim, é sem preço, né? Então, te respondendo como liderada e como liderança, eu vejo também que as pessoas, elas têm muito essa necessidade de tá bom, mas qual é a minha retribuição para o mundo, né? E às vezes você dá materialidade a isso, talvez não seja tão simples, principalmente quando você está falando de profissionais mais jovens, né? Então eu acho que sim, isso conecta e permite que as pessoas, e aí eu estou falando do grupo Eficientes, mas todos os grupos de afinidade que a gente tem, de todas as causas, e você pode se conectar ao grupo que você quiser. E aí acho que a Natura tem sim um papel super emblemático nesse aspecto, mas eu acho que qualquer empresa pode fazer isso, né? Qualquer empresa pode ter um grupo de afinidade, qualquer empresa pode ter uma política de inclusão, qualquer empresa pode olhar isso, porque é diferente de ser simplesmente uma questão de bom mocismo corporativo ou de ter um claim. Não é isso. Isso aí você conecta pessoas diferentes, você conecta interesses diferentes, você conecta oportunidades de negócios, escutas diferentes. Então, está comprovado que isso aí você chega a incrementar em 40% quando você está falando de produtos. E a gente tem um case muito interessante de maquiagem direcionado para a pele negra, que as pessoas de pele negra que foram ouvidas. Então, como é que uma equipe de pessoas com pele branca vai propor uma maquiagem para a pele negra? Não faz sentido. Era o que acontecia no passado e a gente sabe o que isso acontecia. Tinha gente que ficava retinta. Então, como é que a gente conseguiu chegar nessa maquiagem que é reconhecida pelas pessoas de pele negra? Ouvindo as pessoas de pele negra, trazendo os pontos de vista das pessoas da equipe que tinham um olhar diferente. Então, isso é um pequeno exemplo. E se você quiser olhar, poxa, a empresa exerceu esse papel na sociedade, mas a empresa obteve lucro também. Então, isso a gente tem que aliar sempre a negócio, né? Isso é negócio, diversidade é negócio. Eu não tenho dúvida disso. Aí, indo para a segunda pergunta, né, que você me fez, porque eu falei esse tempo todo, só respondi a primeira ainda. Quanto à segunda pergunta, que você estava falando da questão de se a empresa efetivamente ela tinha esse papel e... A segunda pergunta ela foi direcionada mais para você respondeu em parte até na primeira, do retorno não financeiro, né? Ou seja, a Agenda CG como promotora de geração de valor. Então, hoje você vê a Natura, as empresas pela qual você passou, gerando esse propósito interna e externamente? Ou é só uma questão de comunicação? Como é que você consegue ter um termômetro, uma calibragem dessa aderência do que você comunica para fora, do que você comunica internamente? Eu ouvi você falando, inclusive, sobre isso, que as pessoas ainda conectam muito a questão do ESG a marketing, né? E não é, gente, é negócio. Então, como que eu acho que talvez falte um pouco a questão da quantificação,
né, de quanto os critérios de diversidade trazem de negócio. Eu vi muito isso, a gente conseguir fazer isso na prática, e eu acho que muitas empresas têm muita oportunidade de fazer isso. Óbvio que a gente tem um retrocesso, a gente falava agora há pouco sobre isso, né? De um retrocesso substancial no olhar sobre os benefícios do ISG, mas, assim, está posto. A gente não tem dúvida que isso é oportunidade de negócio, oportunidade de visão, oportunidade de desenvolvimento, oportunidade também de exercício de uma cidadania corporativa. Mas isso é uma pequena parte, isso não é marketing. Eu tenho absoluta convicção de que em algum momento a gente vai olhar de novo para a diversidade como uma oportunidade de negócio, ainda que por questões aí, né, políticas, a gente esteja num momento um pouco diferente. Mas a gente vai voltar. Perfeito. Eu concordo plenamente com você, Nina. Hoje a gente tem oportunidades, né? A gente vem numa transição de economia, que eu chamo de uma economia hoje de baixo carbono, uma economia verde, onde antigamente a gente usava as matérias-primas, exauria o nosso planeta, né, para usar as matérias-primas, não reciclava, descartava os produtos de forma inadequada, principalmente para lixão. Hoje a gente, seja pela via regulatória ou até da conscientização, a gente está fazendo essa transição. Então, quando a gente olha, por exemplo, em questões de cosméticos, a gente tem uma bioeconomia muito pujante aqui no Brasil, né, onde você consegue gerar valor. A gente também estava conversando isso. Comunidades locais, pequenas, vulneráveis, né, de ribeirinhos na Amazônia, onde você, como uma empresa grande, você consegue gerar valor para essa comunidade, reter talentos ali no local, não fazer migração, né, como você estava falando. Então, hoje, as grandes empresas, elas conseguem gerar esse valor financeiro e não financeiro para esses stakeholders. E eu acho que hoje a gente tem algumas fases, né? A gente passou na fase... eu vejo alguns status de transição. Você tinha aquelas empresas, hoje existe, mas que era uma maioria antigamente, onde você cumpria requisitos legais, você já comunicava que você estava cumprindo, ou se você estava fazendo SG. Então, se um órgão ambiental, por exemplo, no licenciamento te colocasse, vou abrir um parênteses, isso já é proibido hoje, mas era muito comum. O órgão ambiental falava, olha, para eu te dar uma licença ambiental, você tem que construir uma escola, um hospital, você ia e comunicava externamente que você estava fazendo aquela benfeitoria para comunicar para a comunidade ou para a sociedade, dizendo, olha como eu sou sustentável. Sim. Você tem um segundo nível, onde a empresa faz marketing, que é o marketing verde. Então ela comunica para o público, olha como eu estou gerando valor, e muitas vezes era o greenwashing, ou seja, ela usava uma linguagem acessível de comunicação externa, via setor de comunicação, ou marketing, onde ela comunicava ali para a sociedade que ela estava fazendo essas benfeitorias. E tem um terceiro nível, que eu acho que é onde a Natura se encontra hoje. Ela tem um conceito interno, transversal, todas as áreas de negócio da empresa respiram isso. As decisões estratégicas passam por esse critério muito específico, né? Então você tem um board que é formado, com isso a gente também estava falando, fornecedores são escolhidos com base nesse critério, né? Então, nessa transição que a gente está passando, por essa economia, que eu acredito muito que a gente vai conseguir consolidar, uma empresa como a Natura, ela tem uma posição de liderança, onde ela consegue mostrar que é possível fazer negócio com retorno de investimento. Sem dúvida. Né? Com ROI. Como é que é? Conta para mim e para a gente, Tati, como é que é esse bastidor? Assim, tem pressão dos investidores? Você vive essa pressão? Como é que é o dia a dia, a rotina? Como é que você respira esses critérios no dia a dia?
falar sobre a questão, vamos falar sobre o ambiental, né? A sustentabilidade que a gente nem fala, mas em sustentabilidade a gente fala em regeneração, que não dá para sustentar o que está aí, né? Sustentar o que está aí já não é mais suficiente. E só lembrando, eu vou ter que lembrar disso, porque foi uma coisa que eu me orgulhei bastante. A Natura foi nesse movimento todo mundial, né, de dar passos atrás nas questões relacionadas à ESG, a Natura foi uma das primeiras empresas que foi para o mercado mesmo e dizer, olha, a gente acha que não tem tempo para falar em retrocesso, a gente tem que avançar, sob pena de ter reflexos na sociedade muito relevantes. E isso está muito no DNA. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem uma diretoria de sustentabilidade, uma diretoria de regeneração, que é como a gente chama, que participa, inclusive, dos fóruns relacionados a produto. Então, o que a gente tenta fazer, o que a gente faz, e cada vez, eu acho que isso tem muito esse passo de né, o que a gente pode melhorar, esse melhorismo contínuo aí, de como que a gente coloca isso intrínseco ao negócio. Qualquer coisa que a gente está falando. A gente viu várias pessoas que você estava falando aqui, quando a gente está falando de data privacy. Não adianta você fazer política e se você não muda questões culturais, se você não muda, se você não mostra valor, se você não explica o porquê. Então, eu acho que tem muito esse lugar, assim, de explicar o porquê. Por que estamos fazendo isso? Porque a gente não pode aumentar 3 graus nos oceanos, gente. Porque a gente não pode ter mais o volume de lixo que a gente tem. Porque a gente não pode fazer com que uma comunidade, porque as comunidades, elas não desmatam a Amazônia porque elas querem. Elas vendem os produtos dela, tem aquela que a gente também estava falando sobre isso. Tem a sazonalidade e naquele período aí vai viver do quê? Então, uma das políticas que foram implementadas, tá bom, comunidade, o que você pode vender nesse momento, né? Então, é o produto X, é o produto Y, então como que você faz com que a comunidade efetivamente não desmate? Porque ela, volto a dizer, não é porque ela quer, ela precisa botar a comida na mesa. Então, eu acho que tem muito esse aspecto, assim, de você desenvolver também aqueles organismos para que eles se tornem autônomos e para que aquilo seja visto como negócio. Volto a dizer, não é só uma questão de bom-mocismo, é uma questão de negócio. E eu não estou falando nem da Natura propriamente, estou falando de políticas implementadas nesse sentido e que eu tenho oportunidade e orgulho de ver a Natura vivenciar todos os dias. Eu queria falando um pouco ainda da sua trajetória, né? Você vivenciou um ambiente, empresas com um ambiente altamente regulado, e agora na Natura, que embora não esteja num ambiente altamente regulado, ela, como na sua própria fala ficou muito evidente, é uma empresa ativista. Ou seja, ela promove ali essa agenda SG, ela lidera essa agenda. Ela quer que as outras empresas vão no seu vácuo, né? Promovendo. Queria, sob a sua perspectiva pessoal, como é que é trabalhar empresas que não lideram essa pauta e uma empresa que lidera essa pauta? Como é que foi a sua transição? Como é que foi o impacto na sua chegada, você respirar, estar numa empresa que lidera essa pauta para uma pessoa que é altamente conectada com o propósito, como você é? Coisa boa, a gente gosta, né? A gente se habitua muito rapidamente. Eu acho que o que eu acho que faz diferença é como que você leva isso no seu dia a dia e você não esquece disso em momento nenhum em que você está tendo as decisões, está tomando as decisões. Então, por exemplo, quando você toma a decisão de colocar, no caso da Natura e da própria Avon, a consultora no centro de todas as decisões. Isso é uma decisão institucional. Então, em todos os momentos, você tem que medir os reflexos que aquela sua decisão está tendo para esse público específico. Então, eu acho que é muito, assim, manter essa cadência e fazer com que a liderança tenha isso tão no sangue, né, tão no DNA, que isso seja uma coisa muito orgânica. Então, de você tornar a todo momento, assim, tá bom, estamos tomando essa decisão. Quais são os impactos dessa decisão sobre a comunidade, sobre a sociedade, sobre a consultora? Então, acho que esse cheque de portas, isso cabe muito à liderança. Então, eu volto a te dizer, isso é muito de acordo com o que eu penso. Então, é muito fácil de você implementar. O oposto que é um pouco mais complicado, imagino, né? Que é você sair desse ambiente em que você tem esse pensamento constante, essa cadência, e você é fomentado com isso como cultura, que mudar a cultura é muito, muito difícil, né? Então, quando você está inserido nessa
cultura e aquilo ali conecta com o que você acredita, com os teus valores, é muito tranquilo. O oposto que é muito, muito diferente. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, foi super fácil, porque isso, para mim, tem todo sentido. Né? Como que você retribui, inclusive, para a sociedade, você retribui para os consumidores aquilo tudo que você está tendo, né? de Você benefício. fala que é uma motivação pessoal. Não tenho dúvida. Super é uma motivação pessoal. E é uma forma também de reter talentos, né? Olha, eu vejo, a gente tem as pesquisas de engajamento, a gente tem o nível de engajamento dentro do próprio jurídico da Natura, que é medido recentemente, a gente está falando de novembro, assim, muito acima do mercado. E eu acho, tem várias perguntas que conectam com essa questão de como como o propósito é relevante para você, como que você entende que a empresa que você trabalha realmente pratica aquilo. Então, assim, na verdade me arrisco a dizer que as pessoas percebem isso de uma forma muito clara e isso acaba se traduzindo em engajamento. Engajamento é uma coisa que é muito difícil, né? Você fala assim, olha, tá bom, olha, então agora, toma esse copinho de engajamento. Não é assim, né? Engajamento é uma coisa que você tem que viver aquilo, você tem que acreditar naquilo efetivamente e trazer isso pro seu dia a dia, né? Então, eu acho que estamos num bom caminho. Esse tema do engajamento é muito interessante, porque quando a gente fala de gestão de stakeholders, por exemplo, também no tema SG, a gente não fala mais em influência de stakeholders, a gente fala de engajamento. É como você consegue trazer esses stakeholders para junto da empresa, acreditar no propósito da empresa, nos valores da empresa, na missão da empresa, né? Então, engajar eles, a comunidade, os seus clientes, os seus colaboradores. Então, mais do que propósito, você como uma liderança, quais são as ferramentas hoje que você usa para gerar esse engajamento? Seja nos seus liderados, seja numa comunidade que você está fazendo um projeto, o que você vê de ferramentas? Por exemplo, um treinamento, uma capacitação anual, com alguma periodicidade, você vê outros tipos de ferramentas para você estar gerando esse tipo de engajamento? Vou te dar um exemplo que a gente faz sempre com os escritórios, inclusive, né? O escritório, naturalmente, ele tem lá os critérios que a gente utiliza para comerciais, inclusive, para escolher um parceiro. A gente escolhe um prestador de serviço, a gente escolhe um parceiro de negócio dentro do jurídico. E aí, o que a gente faz depois? A gente vai para dentro do escritório e a gente mostra quem é a empresa, para quem que você vai trabalhar, quais os problemas que você vai resolver. Então, trazendo para o meu pequeno mundo aqui, né? Quando você está falando com o advogado ele só vê o problema que ele vai ter que resolver, né? Então, como que a gente traz para esse momento anterior ali? Para quem que você efetivamente está trabalhando? Qual o impacto disso que você está tratando? É um caso de uma consultora que teve, eventualmente, o nome negativado. Qual é o universo quem é essa consultora? Então, a gente faz muito esse trabalho com os escritórios para justamente buscar esse engajamento que você mencionou, né? Porque eu acredito, sinceramente, que o engajamento ele só acontece quando a pessoa consegue se sentir parte daquilo. Então, ele não vai se sentir parte só da solução do problema. Ele vai se sentir parte de toda aquela cadeia de valor. Então, a gente desenvolve muito isso dentro do jurídico com os nossos fornecedores, os nossos parceiros, e assim, a gente tem sido muito bem sucedido nesse aspecto. Então, isso é uma coisa que eu certamente vou levar comigo para a vida. Eu acho que esse termo que você usou, ele é o núcleo, né? Se sentir parte. Seja como funcionário, seja como fornecedor, quando você sente parte de algo, você faz as coisas cegamente, né? Coisa muda, né? A coisa muda de figura, exatamente. E aí, falando da seleção, né, de fornecedores, é um tema que a gente falou nos bastidores, queria trazer para cá. Fornecedores, eu costumo dizer que são o calcanhar de Aquiles de todas as empresas. Então, eu como DPO, por exemplo, o que eu mais vejo é vazamento de dados ocasionado por fornecedores. São fornecedores que normalmente prejudicam a imagem da empresa. Por exemplo, questões relacionadas à mão de obra escrava, mão de obra infantil. São fornecedores que você contrata, não necessariamente a própria empresa que contratou ou subcontratou esses fornecedores, ela vai atingir a imagem da empresa, né? Tem casos muito conhecidos.
como é que vocês lidam com os fornecedores, né? Vocês lidam com fornecedores dos mais simples, vulneráveis, ribeirinhos, que às vezes nem sabem escrever, até fornecedores super complexos, empresas gigantes. O contrato que você faz com cada um deles revela essa complexidade ou não? Cada um é um caso individual, vocês fazem uma análise individual para a contratação desse fornecedor? Como é que é essa política? Tá. Então, na verdade, são várias perguntas dentro de uma só, né? Então, tem um momento anterior ao contrato, que é a escolha do fornecedor. Então, uma empresa que tem uma reputação maior, né, digamos assim, ela não pode se dar o luxo de, eventualmente, na sua cadeia de valor, ter uma empresa que tenha trabalho escravo. Uhum. Então, os critérios de escolha aí são independentemente de qual o serviço que for prestado. Essa parte, essa visão, essa seleção, essa due diligence, ela é muito, muito, muito rigorosa. Passado isso, aí a gente começa a negociação, né, do contrato, das condições, etc. Isso sim é diferente. A gente tem startups, por exemplo. O relacionamento com as startups é feito através de minutas muito mais simplificadas, né? Porque a gente quer justamente como que a gente fomenta essas empresas e não tratando exatamente igual a que eu trato uma empresa de de faturamento, né? Então, isso a gente já faz essa diferença no próprio contrato. No monitoramento, não. O monitoramento, ele acontece justamente, inclusive, pela questão reputacional, de uma forma praticamente igual para todo mundo. E aí tem a parte da implementação dos planos de ação. Porque qualquer medida de correção que eu preciso, eu vou ter medidas de correção diferentes para uma empresa de pequeno porte, para uma empresa de maior porte. Naturalmente, em algumas empresas de maior porte vai ser uma questão de multa contratual muito mais pesada, é uma outra questão. E para as comunidades a gente tem contratos que eles são são em perguntas e respostas, porque isso é um trabalho de aculturamento que foi feito há muito tempo e que óbvio que isso não adianta, treinamento, cultura, é o tipo de coisa que você tem que manter uma cadência, sob pena de você ter isso se perdido, né, ao longo do tempo. Mas contrato interessa para o tomador de serviço e para o contratado. Ele não é do jurídico, ele não é da área de compras. Isso é uma coisa que a gente tem quase que, né, ali tá constantemente doutrinando os nossos clientes internos para que eles entendam. Assim, olha, o contrato, óbvio, o contrato bom é aquele que você nem olha. Sim, mas você precisa efetivamente saber como que você vai gerir aquele dia a dia. Quem vai gerir o dia a dia não é o jurídico, efetivamente. Não é a área de compras tampouco. É o próprio tomador de serviço. Então, como a gente municia de ferramentas para que eles saibam o que é importante para eles nessa condução. Acho que a gente avançou muito, mas é isso que eu estou te dizendo, não adianta, a gente avançou e agora não fazemos mais nada. Isso tem que ser uma constante, até porque a gente tem turnover, a gente tem mudança de liderança, a gente tem reestruturação, a gente tem vários movimentos dentro da companhia. A companhia é um organismo vivo, então a gente tem que manter o tempo todo isso e sempre melhorando e simplificando. Porque eu acho que simplificação é a palavra-chave aí para o cliente interno, porque na perspectiva dele, aquilo ali é um estorvo, né? Parar para negociar um contrato. Em que momento eu vou ter que olhar se aquilo ali, aquela multa rescisória, ela é razoável ou não. Mas como que a gente tem os instrumentos de negócio para tornar inteligível para eles o que cada um daqueles elementos do contrato refletem na condição do dia a dia. Acho que a gente avançou muito nisso, assim. E quando você consegue fazer o cliente interno entender aquilo e comprar aquilo como parte do dia a dia dele, aí você tem sucesso total. Eu acho que isso é uma dor do mercado, né? A gente vê hoje, quase todas as empresas, não vou generalizar, mas na maioria delas, o jurídico sendo um centro de custo, vamos colocar dessa forma. Né? Então, o jurídico estando na ponta para ser aquele departamento ou área de negócio que vai falar sim ou não, mas no final do processo. Na sua fala, ficou muito marcante para mim que vocês participam. E aí, no início desse processo, indicando para as áreas, para os clientes internos, vamos colocar assim,
no início desse processo, como deve acontecer. Então, vocês participam da criação de um produto, de um serviço, que eu chamo de jurídico by design, né? Onde vocês estão juntos nessa criação. Não é um gargalo. O jurídico não é um gargalo, não é custo. Ele é um parceiro de negócios. Você sente isso presente hoje no mercado? Como é que vocês fizeram essa mudança de cultura lá na Natura? Se é que você participou dessa mudança? Como é que foi feita essa transição? Sim, participei. Isso não é jogo ganho. Isso Não, é aquele relacionamento que você tem que estar o tempo inteiro, sabe, nutrindo ali, cuidando, porque efetivamente o jurídico, ele é e aí é aquele jurídico de não dizer não, né? Não adianta dizer conforme artigo 723, não, você não pode fazer isso. E aí você perdeu esse cliente se você fez isso naturalmente. Então é sempre o não com... Peraí, vai por aqui. Aí por aqui não, mas não é que você não vai. Você vai, mas você não vai por aqui, você vai por ali. É um jurídico viabilizador, eu não acredito em outra coisa, porque senão você perde o cliente, sinceramente falando. Mas isso é o tipo de coisa que você tem que estar o tempo inteiro mostrando valor, porque os nãos vão acontecer. Você não vai por aqui, mas você vai por ali, ele vai dizer, não, mas por aqui você vai incrementar meu custo. Tá bom, você vai incrementar o seu custo, mas você vai deixar de ter o risco X, Y, Z. Quanto que isso é, esse risco para você? E aí, eu acredito muito no jurídico aliado a número, aliado a dado. Não adianta você dizer, tem o risco. Como que você materializa o risco para aquele cliente interno? E ele vai falar assim, opa, peraí, se isso aqui vier impactar minha margem, esse produto não vai parar em pé. Então, eu acho que é muito essa constante, assim, sabe? Mas tem turnover, você tem que... Mudam as lideranças, você tem que estar o tempo inteiro mostrando não só a sua relevância, não é esse o ponto, mas o quanto você é útil para aquela cadeia de negócio, o quanto você é útil para aquele cliente, para que ele não tenha que enfrentar situações muito piores mais à frente. Então, acho que é muito de você conseguir dar visibilidade, e tem algumas coisas que, de fato... são difíceis. Eu ouvi aqui vocês falando, inclusive, da questão de que as pessoas, inclusive na parte de data privacy, algumas coisas são muito etéreas ainda, né? É um risco muito ainda não quantificado, porque as multas não foram aplicadas. Tá bom, mas e se for aplicado? A gente vai brincar de correr o risco? A gente está falando disso. No mundo, a gente já tem essas e essas decisões, porque as pessoas não sabem o que elas não sabem. Então, como que a gente também consegue trazer esse elemento mais material para auxiliar na tomada de decisão? Eu acho que é muito... se você me disser assim, você é envolvido em tudo que você gostaria? Não. Mas hoje eu acho que a gente é envolvido de uma maneira muito mais construtiva, sabe? Não é só para... Tá bom, a gente já desenvolveu o projeto todo, valida aí, jurídico. Porque muitas vezes, quando você avançou nesse tanto, você vai levar e falar assim, deixa eu te falar. Tem uma coisa chamada imposto, né? Que você tem aqui, nesse momento da cadeia, que pode inviabilizar o teu... Então, como naturalmente você participar desde o início e acabar interferindo de uma forma positiva naquele desenvolvimento é muito melhor para todo mundo. Corta caminhos, né? Não tem dúvida. Também... Pegando um gancho assim da tua fala, o jurídico hoje, enfim, a gente concorda, é unânime, eu acho, que ele precisa ser esse parceiro de negócio. Então você vai participar de decisões estratégicas da empresa. Então hoje o advogado, principalmente o advogado que está saindo da faculdade, e aí contextualizando nesse mundo, que a gente está tendo uma revolução com a inteligência artificial, com o uso de novas tecnologias. Esse estudante está saindo fresco da faculdade, que teve aula de direito civil, penal, etc, etc. O advogado, na prática, ele não precisa mais saber, ou melhor, ele não precisa ser altamente técnico, né? Saber de cor um código civil, por exemplo, ou saber, como você falou assim, o direito tributário, que existe tal e tal imposto. Ele precisa ter mais soft skills, ou seja, saber conduzir as relações humanas para você estar numa mesa de negócio, essa mesa que decide, do que você saber propriamente o direito, né? Hoje, você como uma liderança de uma grande empresa,
quando você olha para o seu liderado, você olha as habilidades mais técnicas, mais humanas, um pouco dos dois. O que é mais importante para você? Então, na verdade, tem uma questão importante, assim, que é o discernimento, né? Eu acho que tem um nível técnico que ele não pode estar completamente separado. Eu já vi várias pessoas falando, não, porque o jurídico corre muito risco com a inteligência artificial. Eu acho que corre, só que se você aliar a inteligência artificial, as inúmeras ferramentas que você tem, como um recurso seu, de encurtar o caminho, mas você não adianta só encurtar o caminho, você tem que ter absoluto senso crítico, você tem que ter uma base boa. Sabe aquele hardware bom roda qualquer software, sabe? Você tem que ter uma base boa, não adianta você contar com a sorte, porque você precisa de discernimento para poder ser crítico com o que você obtiver de resposta pela inteligência artificial. Perfeito. A gente tem 1 milhão de exemplos aí no mercado, inclusive de decisões em processos judiciais tomadas em segunda instância, em que você vê erros trazidos justamente pela aplicação da inteligência artificial. Então, isso nunca vai poder acontecer. O que faz a diferença é que você usar a inteligência artificial como um recurso seu, para que você consiga o maior número de informações no menor espaço de tempo, para que você... E aquilo, a gente está falando de processamento de atividades operacionais. A inteligência... ele tem que estar na mão do advogado. E o que o advogado ele vai poder ajudar melhor o seu cliente com o senso crítico, com a experiência e com as informações, porque assim, você tem que fazer uma curadoria muito importante hoje do que você consegue nas ferramentas de inteligência artificial. Alucina muito, né? Assim, e cria jurisprudência, cria doutrina. Então, eu acho que tem uma questão de saber usar, saber fazer as perguntas corretas, mas tem uma parte de discernimento, senso crítico e base de conhecimento que você precisa ter. Você não pode terceirizar isso. Isso é seu. E não perder, uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Melhorando o que você é bom pra caramba e cobrindo os seus gaps. Então, se você não trabalho com... Então, eu vou usar o meu exemplo. Não trabalho com tributário. Eu já trabalhei muito com tributário no passado. Hoje em dia, eu não sou responsável pela matéria de tributário hoje. Mas eu fui fazer uma pós em tributário porque era uma fraqueza minha. Era um ponto que eu precisava me atualizar. Eu falei assim, agora com a reforma tributária eu preciso saber. Eu preciso ajudar o cliente interno. Ainda que eu não seja a palavra final naquele tema... Você tem que saber, você tem que conseguir minimamente avaliar que tem um risco ali e chamar um especialista, né? Acho que esse senso crítico e esse olhar cuidadoso, isso aí é intrínseco do advogado. Então, mas você sabe que saiu, não faz muito tempo, uma pesquisa, acho que foi de Harvard ou do MIT, não sei. Ele elencou as profissões do futuro e quais profissões de hoje que iriam acabar. E ele identificou, logicamente, no exercício de previsão, né, que as profissões que lidam com cuidado são as profissões que vão ser mantidas. Então, a relação humana, ela ainda vai ser a essência, vai ser o núcleo de toda a evolução profissional. Então, quando a gente... E aí, retornando ao ponto. Quando a gente fala sobre capacidade técnica, é lógico que você precisa... É o básico, né? Você precisa ter uma noção para você orientar. Você precisa ter uma noção até para dar o comando ali para o sistema, para a inteligência artificial, para você direcionar. Mas quando você não tem habilidades, as soft skills, né? Ou seja, essas habilidades relacionais, eu acho muito difícil hoje um profissional no mercado altamente competitivo conseguir ter essa progressão. Então, você que está no cargo de liderança, se você não tivesse as soft skills necessárias, você não, independente de ser a Nina, tá? Estou falando assim de forma bem figurada. Qualquer diretor, eu sinto hoje que talvez seja até um gargalo das próprias empresas, que no sistema de meritocracia você vai promovendo as pessoas
até ela chegar num cargo onde ela é incompetente. Onde ela vai se ver, ou seja, ela pode ser um técnico muito melhor que um líder. Mas como ela é um técnico muito bom, você vai promovendo, ela vai chegar numa posição onde ela vai ser incapaz de dar prosseguimento. Ou seja, concluindo o meu raciocínio, se você não tem essas habilidades relacionais, em algum momento a sua carreira vai estagnar. Não sei se você concorda. Eu entendo o que você fala, mas eu sou muito favorável à carreira Y para o direito, sabe? Exato. Porque eu acho que nem todo excelente técnico, espetacular, ele vai ir pelo caminho da liderança. Hoje, para ser sincera, a coisa que eu mais gosto de fazer é a liderança. E eu tenho uma formação muito generalista. Eu comecei com contencioso. O contencioso abriu várias portas na minha carreira. Sou contratualista, sou administrativista. Fiz, como eu te disse, por estar em mercado regulado, a gente acaba ficando muito nessa... Tanto administrativo como judicial, você vai muito para a questão do embate, do entendimento da legislação de uma forma mais profunda. Mas isso não te qualifica como líder. Isso não necessariamente. E tá tudo bem. Você pode ser um excelente técnico e ser um excelente advogado numa determinada matéria, e você vai ser super útil dentro daquilo que você se propôs. Para a liderança, aí eu concordo completamente com você. Os soft skills, eu acho até que eles são muito mais desejáveis, porque é muito da questão de você ter a sensibilidade de você ver que aquela pessoa ali, eventualmente, ela não está performando naquela posição, mas ela pode ser brilhante numa outra. Aquilo ali, ela está lidando com aquele assunto, às vezes ela não sabe. Aí você olha e fala assim, você já pensou em trabalhar com, sei lá, qualquer coisa, com tributário? Não pensei, mas olha, você é tão analítico, você tem tantas outras características super positivas que você pode ser muito bem sucedido nessa e nessa matéria. Então, acho que essa quase que mentoria constante, eu acho que é super importante que você tenha esse olhar, que você está cuidando daquelas pessoas. E eu acredito, sinceramente, que o líder, ele serve para estar a serviço daquelas pessoas. Não só para que elas se desenvolvam, para que elas exerçam a potência delas de uma forma muito mais ampliada. Então, eu acho que esse é o meu papel hoje em dia, tirar a barreira da frente. Então, você vai até ali, você não conseguiu ultrapassar aquele obstáculo, eu tenho que estar lá para ajudar a limpar o trilho ali, limpar a estrada, vamos lá junto, para você poder passar. Então, eu acredito muito nessa forma de liderança, é assim que eu gosto de Liderando atuar. pelo exemplo? Não tem outra coisa, né? Você sabe aquela, como é que é? Suas ações, elas falam tão alto que elas impedem que eu ouça o que você está falando. É com filho isso, né? Eu acredito muito, eu faço muitas associações da minha maternidade com a liderança, porque eu acho que, no final das contas... Entendeu? É muito isso, assim, não adianta você falar para a criança, olha, não, você não pode fazer isso, você vai lá 2 minutos depois você está fazendo. Contradizendo a atitude, né? Exatamente. Então, essa questão, isso é básico, né? Essa questão da honestidade, da humildade, de você realmente estar ali por aquelas pessoas e em favor do crescimento delas, né? Que elas sejam expostas a situações que deem visibilidade, para que elas tenham oportunidade efetivamente e às vezes com medo, né? Eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu fui colocada pela minha liderança, por exemplo, em situações que num primeiro momento você vai assim, sério mesmo? Assim, sério mesmo, você vai acreditar em você. Eu vivenciei antes isso de você, né? antes de você. E aí você vai lá e fala assim, nossa, não é que deu certo? Olha só, não é que eu fui capaz? Então, às vezes, tem uma pessoa que está olhando ali, que tem essa capacidade de olhar e ver qual é o teu próximo passo, o que você tem condição, e ela te dá esses insights, e às vezes aquilo ali é uma virada de carreira. Eu vivi isso. Vivo isso, inclusive, com a minha gestora. Minha gestora é super, muito nesse olhar de vai, tenta, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu reflito para as pessoas que trabalham comigo, e eu acho que é um bom caminho. A liderança, você acha que a liderança nasce com ela? Ou é algo que você consegue desenvolver? Não, eu acho que você tem que gostar de gente. Gostar de gente, você não desenvolve.
desenvolver, ter técnicas de liderança, gente, senão não tinha a quantidade de livro de liderança que tem, né? Então, eu acho que sim, você desenvolve isso, mas tem uma questão primordial, que é você ter esse sentimento realmente de estar em favor e para aquelas pessoas e você efetivamente gostar de pessoas. Você tem alguma liderança hoje? Pode ser que trabalha com você ou, enfim, que é exemplo para você? Algo do tipo, desde Jesus Cristo, a Gandhi, a tua própria gestora, que é a Ana, né? A Ana, sem dúvida, é um super exemplo que me inspira em várias dimensões, assim. Mas eu acho que tem muito essa questão, né, do serviço. A gente vê tantas lideranças. Eu até estava comentando com você que eu vi uma pessoa em uma comunidade que era uma líder de uma cooperativa, que mulheres tão fortes, assim, sabe, que conseguiam mostrar um objetivo comum. Então, não vou trazer nem Gandhi, nem Jesus Cristo, vou trazer mulheres que dentro das comunidades que eu já tive a oportunidade de visitar, dentro da Natura, que é a empresa que eu trabalho, conseguiam motivar e direcionar aquelas pessoas para aquele objetivo comum e, eventualmente, que você abrisse mão de determinados interesses individuais em prol do coletivo. Eu acho que não existe maior prova de liderança do que isso. E eu vi muitas mulheres muito fortes nessas comunidades atuando justamente nesse sentido. Falando de liderança feminina, e aí falando e aprofundando o tema da diversidade, hoje é inegável que a gente teve uma evolução nesse tema, principalmente no mundo corporativo. A gente vê mais mulheres em posições de liderança, mas ainda há, infelizmente, muitas questões relacionadas a assédio moral, assédio sexual, falta de oportunidades de equilibrar esse cenário. Ainda há machismo estrutural no mundo corporativo. Hoje você, de fato, é uma liderança feminina numa grande empresa. São poucas mulheres hoje que alcançaram uma posição de liderança. O que você vê, Nina, assim, o que falta? O que as mulheres podem fazer? O que os homens podem fazer para continuar ou potencializar essa mudança que tem acontecido? Como é que você vê esse cenário? Qual é o seu diagnóstico, assim, para essa questão? Eu acredito em duas coisas. A gente tem dentro dos grupos de afinidade, trazendo de novo a minha experiência, você vê como influencia a gente, torna a gente um ser humano com uma outra visão, né? Uma das coisas, quando você está falando das causas, né? Uma das coisas muito interessantes que eu observei é que não adianta você... Óbvio que dentro dos grupos de afinidade as pessoas compartilham as suas dores, as suas vivências e elas se nutrem também das experiências do outro. Mas é muito interessante quando você tem a figura do aliado. O aliado, ele não necessariamente ele sofre a mesma dor que você, mas ele quer participar daquilo. Então, não sei se você já vivenciou alguma situação assim, mas se tem uma rodinha de homens que eventualmente faz um comentário super machista quando passa uma menina, se eu viro e falo assim, gente, pelo amor de Deus, vocês parem de fazer isso, porque é um absurdo, deixa a menina passar, olha o respeito. É uma coisa. Se você, eventualmente, como homem, para e olha e fala assim, gente, pelo amor de Deus, né? Em que ano vocês estão para tratar uma mulher dessa forma? É completamente diferente. Você seria um aliado à causa. Então, eu acredito muito na força dos aliados. Força dos aliados que podem influenciar aqueles grupos. Então, todo homem, eu tenho muito isso. Eu adoro trabalhar com mulheres. Eu tenho uma grande maioria de mulheres na minha equipe, mas adoro trabalhar com homens. Eu acho que a mistura ela é muito importante, ela é muito rica, ela é muito potente. E são homens que sim, exercem as suas funções, inclusive dentro das suas próprias casas. Não está fazendo favor para a esposa em cuidar do filho. Está fazendo o seu papel como homem funcional. Então, eu acredito super no aliado e acredito muito na união das mulheres também. Então, eu faço parte de vários grupos também de liderança feminina e acho que sempre que você, mulher, né, puder dar não só a questão de mentoria, mas dar uma oportunidade para uma mulher, para que ela possa ascender também, eu acho que isso é
é fundamental, assim, que tenha esse olhar. Então, acho que é nos dois lados. Não gosto dessa coisa de, nós contra eles, né? Ou, eu sou uma feminista, mas eu sou uma feminista que tem homens como aliados. Então, eu acho que é muito importante isso, até para não gerar, gente, esse mundo já está tão polarizado, em rigorosamente tudo, não é só na questão política. Então, como que você traz todo mundo para a mesma mesa porque é bom para todo mundo, né? Eu acredito muito que a diversidade, ela traz olhares diferentes, experiências diferentes, lugares de fala diferentes, e quando você vai desenvolver um produto, um serviço, ter essas diferenças agrega muito, né? Numa equipe, se você forma uma equipe hoje que ela é uma equipe diversa, aí seja de gênero, racial, você consegue ter visões diferentes que vai agregar no valor do que você tá servindo ali, né? Que você está prestando. Então eu acredito muito nesse poder da diversidade. E eu vou revelar uma coisa pessoal e eu quero te fazer essa pergunta também. Eu tenho 2 filhos, um menino, uma menina. O meu primogênito é um menino. Quando minha esposa estava grávida, ou melhor, antes dela estar grávida, ela me revelava que ela não queria ter um homem, porque ela pensava que ia fortalecer esse machismo estrutural. Eu vou colocar mais um homem no mundo, isso vai fortalecer esse machismo estrutural. Depois de ela ter tido o Joaquim, ela teve uma revelação, ou melhor, ela percebeu que ela teria um papel fundamental nessa mudança, que ela poderia criar um homem diferente para fazer a diferença. Você como mãe e você como líder, você e como feminista, né, no papel de feminista, você exerce esse papel de influência, seja com seu filho, seja com seu liderado, para ele ter uma visão diferente? Diariamente. Eu até, pelo contrário, assim, eu acredito sinceramente, ainda falando da liderança do maternar aí, né? Você é um agente de transformação. Você pode criar homens super bacanas e eles vão ser agentes de transformação dentro dos ecossistemas deles, e eles podem ser essa pessoa que, quando passa uma menina e fazem comentários machistas, ele seja essa pessoa que vai falar: gente, pelo amor de Deus, para com isso. Então, eu acredito muito nessa formação. Você tem esse pensamento, você pode criar aquele homem de uma forma diferente e ele vai exercer isso. Não só dentro da casa dele, quando ele tiver a família dele, mas também dentro dos organismos em que ele transita. Eu acredito super nisso e faço isso todos os dias, seja em coisas pequenas, de todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem isso, não é um papel da mulher, isso é um papel que você tem que fazer, você tem que ser um homem funcional. Eles, coitados, não aguentam mais nem ouvir essa expressão do homem funcional. É isso que eu quero criar seres humanos super bacanas para a vida, para a sociedade, e isso passa também por essa questão do olhar. Você quer ver um verbo que eu fui, entre aspas, doutrinado? Quando eu fui ter filho, né, eu falava assim: cara, eu vou te ajudar com o meu filho. Aí minha esposa falava assim: cara, ajudar é um verbo que você não pode usar. Não conjugará nessa casa. Não conjugará nessa casa. Porque você tem que ser funcional, você vai fazer, é seu papel, a sua função, né? Então você não está me ajudando em nada. E a partir dessa... Eu falo de doutrinação porque... Né, entre aspas, porque não é uma doutrinação, mas é uma conscientização. Sim. Né? Eu passei a ter um olhar pessoal muito diferente. A gente está falando aqui da minha esposa é muito feminista também. Ela tem um salão de beleza, tá fazendo o jabá aqui, que ela tem um salão de beleza de cabelos naturais. Então ela leva muito esse poder do feminino para a mulher se aceitar, não fazer alisamento no cabelo, ter um cabelo natural mesmo. Interessante. Fazer transição capilar. Então, a mulher passa por um momento onde ela precisa aceitar o seu cabelo, né? Então, parar de fazer chapinha, ter um cabelo... como é que é o termo técnico? Cabelo encaracolado, ondulado. Então, ela leva muito esse poder, né, de aceitação.
Então, ela foi me passando muito essas percepções, me dando livros para ler, e eu fui imergindo cada vez mais nesse mundo. E hoje a gente reflete isso muito na criação dos nossos filhos, e eu, como líder e até prestador de serviço, isso acaba emergindo também no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha formação de equipe. Eu prefiro muito hoje trabalhar com mulheres do que homens, por exemplo. Fazer processos seletivos afirmativos. Eu não sei se você concorda com isso. Tem gente que não aceita processos seletivos afirmativos. Eu vejo como um canal super necessário. Super necessário. Sim. Então a gente faz isso aqui, por exemplo. Então eu tento, da minha maneira, também fazer esse tipo de transformação no meu microsistema, no meu microecossistema, né? Mas eu sei que não é você o entrevistado, mas você não acha que a sua experiência como pai é outra, completamente diferente, por você não ter se proposto a ajudar? Com certeza. Né? Eu acho que tem uma questão que hoje os pais da minha geração são diferentes dos pais dos meus e dos seus, muito a presença hoje dos pais, ou dos pais homens, né? Tem um estudo que fala que é 3 vezes maior do que da geração anterior. Então a gente faz mais questão de estar junto. Logicamente tem pais hoje que querem, eu levo para a escola e tá tudo certo. E passa o dia inteiro fora de casa. Eu não, eu já faço questão de estar presente no dia a dia. É isso que você chama de pai funcional, de trocar fralda, botar para dormir, dar banho, botar de castigo. Enfim, tá na linha educacional, né? Então, eu como pai hoje, principalmente pai de menina, eu acho que para mim foi ainda mais uma mudança de paradigma, assim, de conseguir enxergar um mundo diferente do meu. Sim. Percepções diferentes minhas. Então, ser pai de menina, eu acho que é uma quebra ainda maior de paradigma, assim como para minha esposa foi de ser mãe de menino. Mas você sabe que eu te fiz essa pergunta principalmente porque eu acho que eu realmente acredito nisso. A diversidade, ela é tão profunda, ela é tão assim, benéfica, que ela não é só benéfica para quem é beneficiado por, você falou das vagas afirmativas, ela muda todo o entorno, ela muda todas as pessoas, ela influencia positivamente todas as pessoas, seja porque você não teve oportunidade e volta a dizer, aquele negócio de você não sabe o que você não sabe, você não parou para pensar que as ruas de Botafogo são absolutamente impossíveis para uma pessoa cadeirante. Você não é cadeirante, tudo bem, mas você desenvolve um outro olhar, você passa a olhar para o mundo de uma forma muito mais empática, e empática na acepção da palavra mesmo. Você nunca vai saber exatamente como que é, mas eventualmente você, quando tem a oportunidade de escolher quem que você vai votar, ou mesmo falar com seu síndico para mudar a rampa, que aquilo ali não deve ser uma rampa para um skate, aquilo ali é uma rampa para uma cadeira de rodas, você vai ter esse olhar muito mais sensível. Você sabe que eu tô brincando com essa questão das rampas, e isso eu só fui perceber, porque assim, beleza, que bom, tem rampa. A gente fez uma premiação na época do Instituto Avon, em que tinham algumas consultoras que eram deficientes físicos, e 2 delas, se eu não me engano, eram cadeirantes. Eu não consegui uma rampa num dos bairros de São Paulo. É impossível, era impraticável, mas estava lá a rampa. O que adianta ter aquela rampa se ela não serve para o que ela se propôs? Então, esse olhar, eu acho que é uma coisa que você vai ampliando, isso só torna você uma pessoa melhor, isso só tornou você um pai melhor, uma pessoa melhor, ou capaz de, inclusive, formar pessoas melhores, né? Sim. Queria fechar com você, e aí, caminhando... Já fechar? Você vê, né? Foi rápido, né? Nossa! Eu queria entender, e aí sobre a sua ótica pessoal, profissional, como é que tudo que a gente conversou aqui, né, sobre diversidade, sobre riscos ambientais, políticas, fornecedores, dentro daquela lógica que eu falei das fases, né, das empresas que cumprem requisitos legais, depois marketing e a empresa que está madura no tema,
Na sua percepção, assim, como é que a gente consegue fazer essa evolução hoje? Né? São poucas as empresas que estão nesse nível de maturidade, né? Que de fato conseguem mudar a realidade, conseguem liderar esse movimento. Como é que a gente consegue puxar, de fato, essa fila? Eu vejo de tempos em tempos na COP empresas que engajam no tema, porque está ali num fórum específico, e aí enquanto não acontece a COP, esquecem sobre o tema ambiental ou de mudanças climáticas. Como é que a gente consegue, de fato, mudar de dentro para fora uma empresa para ela se tornar madura no tema? Como é que você... O que você poderia sugerir assim? Então, eu acho que tudo passa por aquilo não ser visto como um custo e ser visto como um investimento. Enquanto você vê aquilo como custo, aquilo ali sempre vai ser uma coisa que vai correr a sua margem. Enquanto você vê, eventualmente, você fez a mudança e passou a ver aquilo como um investimento, aquilo ali, ela tem você está plantando, né? Tem as etapas ali para aquilo ali germinar. Então, respondendo objetivamente da pergunta, tem essa questão do custo, que naturalmente em todas as empresas é uma questão importante, né? Ainda mais no mercado que a gente está, mas aquilo ali tem que fazer parte do valor da empresa, genuinamente. Então, a liderança ela tem que acreditar naquilo, não adianta. Se for só para, como você falou, bem falou, para marketing, então beleza, pode ser mais do mesmo ali. Se você quer construir uma cultura baseada naquilo, tem uma parte que é um trabalho estrutural, um trabalho de formiguinha, e tem uma parte que é a alocação de recurso. E você tem que ver aquilo como prioridade. Por isso, você sabe que uma das coisas que eu acho que foi uma mudança bem substancial, assim, no olhar para essas questões de... E aí, voltando para a minha paixão aqui, né, da parte de diversidade, foi você ter mentores e você ter sponsors da alta administração. Sempre olhando aquilo. Alta administração, esse é o segredo. É isso. Porque se você olhar, tem que ter o apoio. Você tem que trazer aquela pessoa para ter aquela visão. Você tem que mostrar, seja coisas menores, seja a necessidade de adequação de não é o nosso caso, mas a necessidade de adequação de uma estrutura física. Você tem que levar a pessoa, você tem que conseguir transitar. E eu acho que isso foi um divisor de águas, assim. Eu e a CFO da companhia, nós somos sponsors desse grupo eficiente. Então, a gente consegue levar a voz das pessoas para uma esfera de tomada de decisão. Isso eu acho que só te dando exemplo, porque eu acho que é nesse lugar que a discussão mora. Isso tem que ser realmente comprado pela liderança. Isso tem que ser uma coisa que realmente seja uma crença daquela empresa. No caso de vocês, o próprio fundador já trouxe essa crença, né? Desde Facilita. sempre. Não, sem dúvida. Eu estou falando aqui de um lugar muito mais confortável, né? Que isso vem desde a origem da empresa. Então, é um privilégio poder fazer parte dessa história nesse lugar. Mas eu acredito muito nas sementes. Qualquer lugar que você vá e que você leve esse olhar diferente e do quanto isso pode ser benéfico, volto a dizer, como negócio, não como bom mocismo. Perfeito. Como, o que aquilo ali traz de lucro? Eu acho que vale só agregar aqui, eu dou muita aula sobre SG e eu costumo fazer uma linha do tempo. Na década de 70, você tinha um economista chamado Milton Friedman, ele foi inclusive Nobel, onde ele escreveu um artigo que falava que toda a empresa, o objetivo único dela era o lucro. E continua sendo isso até hoje, né? A empresa, para ela sobreviver, ela tem que ter lucro, exceto se ela for de terceiro setor ou filantrópica. Só que a gente está passando por essa transição, que além do lucro, né, voltando a falar sobre isso, a empresa ela precisa gerar valor para os stakeholders. Então a gente está saindo de um capitalismo de shareholders para capitalismo de stakeholders. Então não adianta hoje você, como uma grande empresa, você vai lá na Amazônia, vai se beneficiar de alguma forma de uma matéria-prima de uma comunidade local, se você não beneficiar ou gerar valor para aquela comunidade, essa comunidade ela vai ser um obstáculo para o seu desenvolvimento. Se você não trouxer, e aí de novo, engajar essa comunidade,
Ou seja, se você não gera valor, você não engaja essa comunidade e você não tem seu desenvolvimento econômico, você não tem seu lucro. Então, lógico, a gente não vai ser hipócrita dizendo que a empresa hoje ela não almeja o lucro e esse não é o objetivo fim dela. Sim. Sempre será. A gente vive num mundo capitalista afinal. Mas a gente acho que passa muito pela essa mudança e essa conscientização que a gente tem mais outros objetivos, né, que não só o financeiro. Então, eu acho que a Natura, e aí essa minha mensagem, que eu gostaria de passar, ela é um modelo de negócio que mostra para a sociedade, mostra para esse mundo capitalista que a gente vive, que é possível você ter um negócio altamente lucrativo, abrir capital na bolsa, gerando valor para os stakeholders, né? Então, eu acho que ela consegue inspirar novos empreendedores, novas empresas a seguir esse caminho. Eu vejo muito por aí. É muito nesse lugar de puxar a fila, puxar né? a fila. Pelo exemplo, liderança pelo exemplo. Exatamente. E isso está muito relacionado aos fundadores. Você sabe que isso, como eu disse, é um privilégio ter vivido isso tão intimamente, mas eu acredito muito nas sementinhas. Aquela coisa de qualquer lugar que você vai, que você tem de fato essa visão, e se você consegue ter clareza de que isso é um benefício para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua marca, não interessa quanto de receita você tem por ano, você pode começar a ter. Por que não? Né? Um ambiente mais diverso, você pode promover a inclusão, você pode ter práticas sustentáveis independentemente do tamanho da empresa. Eu acredito muito nas sementes. Está nesse momento de você, independentemente do tamanho do seu escritório, da sua empresa, da sua fábrica, você pode ter esse tipo de postura e incorporar isso como um valor, e é um valor que vai te dar lucro no final e perpetuar o que você quer também, né? Eu acho que todos nós, eu tenho essa visão, né, do que eu quero deixar para o mundo. Imagina, você ser um empresário e você dizer, olha o que eu deixei para o mundo, olha o impacto que eu causei. Isso é muito bacana, né? Legado, né? Acho que no final é isso que a gente quer. Com todos filhos. Nós, com o filho, né, com o trabalho, com as pessoas que você trabalhou, com as pessoas que você vê ascendendo e exercendo cargos de liderança em outra empresa. Você sabe que tem uma pessoa que teve uma licença maternidade e gente, para mim isso é o básico, né? A pessoa teve uma licença de maternidade com pais. E com pais. Ela conseguiu usufruir da licença maternidade e as pessoas não ficavam ligando e pedindo para que ela trabalhasse durante a licença maternidade. Isso não é óbvio? É o básico. É o básico, né? Eu também acho. E aí, o que aconteceu? Chegou o final, essa pessoa, queria te agradecer muito, porque, olha, foi um período que eu me senti super tranquilo, em momento nenhum passou pela minha cabeça que eu pudesse estar em risco, não sei o que, poxa, muito obrigada. Eu falei assim, que bom, pra mim isso é básico, pra mim você não devia nem estar agradecendo, né, porque isso é o mínimo que eu posso fazer. Agora, a maneira de você fazer, de você quase que retribuir isso é o quê? Quando você estiver numa posição de liderança, olhe com esse mesmo olhar, né? Que você sentiu que você foi olhado com um olhar diferente. Olha com esse mesmo olhar. E isso não é mulher que precisa ser assim, gente. É mulher, homens, que, enfim, quem quer que seja, que tenha liderados nessa situação, pode ter esse tipo de olhar. Você sabe que sobre licença, eu acho que é um tema muito central hoje no mercado de trabalho. Você tem hoje mulheres que saem de licença quando voltam, são demitidas, ou são substituídas, né? Mas, por outro lado, eu sou grande defensor pela igualdade da licença de paternidade e maternidade. Porque a lógica hoje que a gente tem, a mulher tem, por lei, 4 meses, o homem tem 5 dias. Não tem uma igualdade. O homem, ele sai, fica 5 dias fora, quando a licença de paternidade acaba, ele volta para o trabalho, que hoje é híbrido, presencial, ou home office, enfim, mas ele não consegue ficar e dar a mesma atenção, né? A mulher com 4 meses, ela ainda está no puerpério, ela não consegue ainda voltar plenamente para o trabalho. Na medida que você iguala isso, você permite que os homens e pais tenham maior presença em casa, e isso é muito presente nos países nórdicos, né? Suécia, Noruega, é igual lá o período, você consegue igualar essa força. E aí quando você
você olha para o mercado de trabalho, não tem essa diferenciação. Hoje, às vezes não, desculpa, me corrigindo, é muito frequente, as mulheres são preteridas porque em algum momento elas vão ficar grávidas, vão se afastar, então prefiro não contratar a mulher. Se você iguala esse período, o homem também vai sair 4 meses, 6 meses, enfim. Isso não é um critério de eleição mais. Exato. Né? Então, por isso que eu defendo muito, e tem projeto de lei aqui no Brasil que em tese, defende o aumento e essa igualdade, né, da licença de paternidade e maternidade, mas eu não vejo hoje muitas empresas adotando isso voluntariamente. Hoje já tem empresas que aumentaram, né, de 4 para 6, mas são poucas. Para 40 dias, né, que é o nosso caso. Eu não tenho dúvida que isso seria excelente. E talvez trouxesse esse olhar que você trouxe, né, de participar da vida e da formação daquele ser humano, que é o trabalho mais difícil que a gente tem, né? O mais importante. De uma maneira. E o mais importante, não tem dúvida. O mais propósito, não tem. Você quer maior propósito do que esse? Não tem nada que se compare a isso, né? Nino, te agradeço. Eu que te agradeço, uma delícia. Foi muito bom o nosso papo. Uma delícia, uma honra. Muito obrigada pela parceria, obrigada pela escuta. Muito bom. Foi muito bom. Acho que a gente vai precisar de um outro, hein? Então, fazer capítulo 2? Capítulo 2. Aí a gente escolhe outro tema. Tá bom. Obrigado, seja sempre muito bem-vinda. E pessoal, não se esqueçam, curtam aí o nosso canal, apertem lá o sininho, assistam nossos episódios. Esse vai ficar disponível muito em breve. E até mais. Obrigada, muito obrigada de novo. Ótimo.